coloco para vocês de novo. Urbanização é um assunto que está presente aí, né? Está presente na página 69. E a partir daí você tem elementos ligados à urbanização. Primeira situação importante que você não pode esquecer. Urbanização não é um processo antigo, né? O nascimento das cidades é antigo, mas a urbanização ela não é antiga. A urbanização é um processo recente. É um processo vinculado à Revolução Industrial. Tá? Então, é um processo que tem em torno, aí, arredondando, mais ou menos uns 250 anos. Agora, o nascimento das cidades é antigo. Conforme você está vendo aqui, eu trouxe para vocês algumas imagens. Essa imagem aqui é de Uruk, uma cidade que fica na Suméria antiga, né? Uma cidade onde o objetivo básico dela era alguma coisa de comércio, mas principalmente um centro religioso e, por tabela, também um centro de poder, né? Aqui nós temos as ruínas de Uruk, né? O Enem já cobrou algumas vezes essa cidade aqui, algumas outras provas também cobraram. Essa cidade maravilhosa era o que foi a capital do Império Azteca, capital que impressionou o Hernán Cortés lá no século XVI, porque eu não tinha na Europa cidades com uma estrutura principalmente hídrica, né, de água, que você está vendo aqui. Tenochtitlan, que era o nome da capital do Império Azteca, ela era um pântano que foi drenado pelos astecas, logicamente não só pelo povo asteca, mas também pelos povos dominados pelos astecas, né? Mas, de qualquer forma, algo que impressiona muito todos nós que gostamos de ver uma organização urbana adequada. Só que não é urbanização, só é cidades. Como é hoje, o que é utilizado pelo México aqui não é Tenochtitlan, é Textiwanaco, né? Que é um espaço também interessante, era utilizado principalmente com finalidade religiosa. Tá? Então, primeira coisa, urbanização, processo recente, surgimento de cidades, processo antigo, né? E o que é urbanização, então? Urbanização é o período em que você observa um crescimento maior, mais vigoroso da população urbana do que da população rural. E isso tem a ver com um item do assunto anterior, que é o êxodo rural. Muita gente sai do campo, vai para a cidade, por motivos que nós já discutimos, e com isso as cidades enchem, né? Bom, e eu não posso ficar parado só nisso, porque aqui eu tenho, depois você vai ver com cuidado, né, as causas. A causa está ligada à mecanização agrícola, vou admitir mais um aqui, a mecanização agrícola, a concentração de terras, a ilusão do progresso, né? Aquela ideia de que muitos dos nossos parentes, quando saíram daqui, da roça, aqui de São Sebastião, de Carmo de Minas, de Soledade, foram ou para São Lourenço, ou migraram para Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, São Paulo, a ilusão de que lá eu melhoro de vida. E às vezes até melhoro mesmo. E às vezes também não, né? Mas geralmente, notamos que é possível, sim, haver essa melhora, né? É mais fácil eu melhorar de vida na área urbana do que melhorar de vida na área rural, principalmente do ponto de vista econômico, né? Certo? Em termos familiares, é lógico que a musiquinha lá, o fogão de lenha, leva a gente a roça é melhor. Mas em termos econômicos, realmente o ambiente urbano ele tem mais oportunidade, tem mais chance da pessoa conquistar o que ela quer, que é, na verdade, uma melhoria de ordem financeira. Tá? Agora, esse daqui, que você vai ver com cuidado depois também, ele traz direitinho, de novo, de uma maneira mais organizada até do que os outros itens que eu coloquei, o que vai atrair muita gente para a área urbana e o que vai
possibilitar, em termos de transformação, o processo de urbanização citado aqui. Tá? Você vai ver depois também que haverá alguns exercícios para que vocês possam fazer, né? Obviamente, hoje ainda trarei as respostas dos exercícios colocados na ordem aqui que eu mostrei para vocês. Por exemplo, esse aqui, ó, já foi mostrado, vai ser gravado, vai ser passado para vocês. Tá? Agora, aqui eu tenho uma observação que depois você vai ler com cuidado, que parece que o Adam Smith está falando, né, está comungando bebendo da mesma água do Karl Marx. Mas ele destaca aqui que mesmo na área urbana eu posso encontrar, sim, grande desigualdade social, o que para nós também não é nenhuma novidade, observando o que ocorre em São Lourenço. Não é tão grave, mas também ocorre em São Lourenço. Certo? Importante, vincular urbanização ao processo de industrialização. Um está vinculado ao outro. Tá? E, obviamente, que nessa imagem aqui eu percebo o ônus ambiental que a urbanização trouxe. Né? O ônus ambiental, a poluição atmosférica, a poluição do rio Tâmisa, né? Porque você sabe que a industrialização ela começa nessa cidade aqui, a cidade de Londres, não só Londres, né? Mas fazendo referência à Inglaterra, ao Reino Unido, né? Cidade de Londres, que também passou por transformações, que você observa nitidamente aqui. Tá? Agora, importante visualizar aqui também, além desse ponto, tem mais um exercício aqui que eu vou deixar, você vai fazer com calma lá, que já está focalizado aqui para que você faça. Isso daqui é fundamental, tá? É algo que você vai encontrar lá na sua apostila, mas aqui na pergunta é importante. O sítio urbano é o espaço que a cidade ocupa. Parece uma pegadinha, e pode ser uma pegadinha, né? Por que pode ser uma pegadinha? Porque eu tenho aqui um elemento, né, que é algo que não é usado. Sítio, você acha que é a coisa rural, mas tem um sítio urbano, é a área ocupada pela cidade. É o perímetro urbano, que é definido geralmente em lei, né, que autoriza que a cidade cresça, que tenha novos loteamentos, novos espaços, ocupando o que anteriormente era espaço rural. Bem verdade dizermos, né, lembrarmos que São Lourenço praticamente não tem mais espaço rural. É praticamente só sítio urbano, tanto é que está expandindo para áreas de Carmo de Minas, de Soledade e por aí vai. Importante, função urbana, atividade principal que a cidade possui. Né? Exemplo, São Lourenço, cidade turística. Né? Exemplo, Contagem, em Belo Horizonte, cidade industrial. Né? Exemplo, Aparecida do Norte, cidade religiosa, que também posso colocar que é cidade turística. Né? Então, nós temos várias caras da cidade. Né? Ah, mas e Carmo de Minas, e Soledade? É apenas a sede do município, e nada mais. Né? Que já é importante. São Lourenço também é sede de município. Mas São Lourenço, ele transcende a sede do município porque ele tem uma atividade urbana principal. A atividade de Carmo de Minas principal não é urbana, é rural, é o cultivo de café. Né? O de Soledade, parecido, tem o cultivo de café, tem a criação de gado, leiteiro e tal. Mas São Lourenço, turismo. Né? Caxambu, turismo. Três Corações, cidade militar, lá tem a ESA, né? Cidade de estrutura militar forte. Brasília, que vai ser tema aí de questões do Enem, nos vestibulares que você vai participar. Brasília é uma cidade administrativa. É uma cidade planejada para ser a capital do país, como aconteceu com Washington, como aconteceu com Canberra, na Austrália. Cidades até menos conhecidas do que as cidades principais desses países. Nova York, nos Estados Unidos, Sydney, na Austrália, São Paulo, no Brasil. Conurbação, que é um conceito que provavelmente você já escutou lá no ensino médio, né? É a junção de duas áreas urbanas, duas áreas físicas.
Tá? Aqui depois tem uma imagem, não sei se nós vamos chegar lá, que mostra duas cidades conurbadas, né? Vamos ver se eu chego aqui, mas eu acho que não vai chegar. Deixa eu ver se... Aí eu coloquei imagem de cidade. Isso aqui é a cidade de São José do Alegre, que é aqui no sul de Minas, é só sede do município. Volta Redonda, uma cidade industrial, não tão distante da gente. Tá? Aqui eu coloquei uma cidade que é a cidade santa, Jerusalém, que é uma cidade religiosa, como acontece também com Roma. Só que geralmente cidade religiosa é cidade também turística, né? Porque eu acabo atraindo, né, muita gente para o espaço urbano. Aproveito para destacar com vocês uma situação que eu tenho observado e, né, um dos efeitos da pandemia foi o menor potencial, o melhor uso turístico nessa cidade. Você tem aí uma cena impactante de ontem. Começou o Ramadã, que é o mês mais sagrado para os muçulmanos, e a mesquita de Meca praticamente vazia. Situação semelhante à Praça de São Pedro durante a Semana Santa. Tá? Então, lá e cá, o turismo impactou bastante em função aí do coronavírus. Tá? Mas o exercício você vai desenvolver com calma depois. Esse exercício tem a ver também com história, tá misturadinho aí. Essa imagem que está aqui, ele traz uma distinção muito válida, né, que é uma confusão que muita gente faz, de município e cidade. Cidade é só a área urbana do município. Município é uma unidade administrativa, que geralmente tem área rural. Né? Por que geralmente? Porque tem município que é só cidade. Só que não existe município sem cidade. A cidade, ela é a sede do município. Então, tem que ter cidade em cada município. O Brasil tem mais de 5.500 municípios, pela sua extensão territorial significativa. Tá? E o município se divide em bairro, em rua, avenida, tá? Condomínio, né? Condomínio, né, favela, aí começa a ter algo que eu considero muito negativo aí nas áreas urbanas, que é muito cobrado, analisado aí em vestibulares, que é a segregação espacial. Né? É o vídeo sobre moradores de rua que você vai ver relacionado a este assunto. Né? É uma reportagem que eu vou deixar lá como material de apoio para vocês. Tá certo? Gostaria depois que você olhasse com bastante atenção essa imagem que eu consegui. Esse aqui é um resumo muito bom da origem das cidades, lá na antiguidade, até chegarmos ao processo de urbanização, como eu disse a vocês, vinculado à Revolução Industrial. Então, quando visualizar o vídeo novamente, dá uma olhadinha com cuidado, tenho certeza que vai ser muito útil para vocês. Tá? Tem bastante coisa aqui, pessoal. Só que nosso tempo é... Aqui tem nome, aqui é um assunto que eu estou apostando muito, que vai cair na sua prova que você vai fazer, que é a construção de Brasília. Brasília acabou de celebrar, né, uma celebração um pouco esquisita diante da pandemia, os 60 anos. Né? Brasília dos candangos, de quem veio para Brasília para construir Brasília, processo migratório, Brasília de JK, né? Nacional desenvolvimentismo, quer dizer, é baú aí de questões para a história, para a geografia, para misturar as duas tranquilamente, certo? Aqui tem um projeto original, rapidamente passando, né, dos prédios aí ligado ao Oscar Niemeyer e do desenho urbanístico ligado ao Lúcio Costa, dois grandes parceiros aí na construção de Brasília. Uma chargezinha, né? Uma chargezinha, logicamente, com uma ironia danada, e aqui uma outra cidade que foi também projetada para ser a capital, que é a cidade de Palmas, capital do Tocantins, tá certo? Quase finalizando a aula, né? O tempo nosso é curtinho.
o sítio urbano de uma cidade ele pode estar disposto em vários espaços, né? Ele pode estar disposto numa colina, por exemplo. Essa aqui é uma cidade do sul da Europa, né? Uma cidade bem antiga, medieval até, né? As primeiras construções, só que você colocar na colina para quê? Para proteger melhor, né? Porque o risco de invasão era muito grande. Aqui na nossa região, você vai ter uma cidade com esse perfil, que é a cidade de São Tomé das Letras, né? Que é uma cidade em colina. Essa daqui já é uma cidade em montanha, né? Que é a cidade de La Paz, na Bolívia. Na nossa região também nós temos uma cidade com esse perfil até interessante, que nem é cidade, né? É um distrito, né? Que é Monte Verde, em Camanducaia, né? Camanducaia é o nome do município, e um pouquinho perto dali também tem Campo do Jordão, que dá a encaixar também como cidade cujo sítio urbano fica em área de relevo mais acidentado. Uma área planáutica, que é o que você está vendo aqui, eu citei a cidade de Madrid, né? Mas poderíamos tranquilamente colocar essa cidade de Madrid vinculada aqui a Brasília. Brasília também é uma cidade planáutica situada na região central do Brasil. E aqui uma área de planície bonitinha, uma área de relevo pouco acidentado, que é a cidade de Paris. No Brasil também tem Manaus, tem Belém, né? São cidades situadas em relevo super pouco acidentado, à beira-mar, e no caso de Manaus, à beira do Rio Amazonas. Tá? Essa observação aqui é simples, né? É sobre a ideia de projetar uma área urbana, né? Isso aqui é um desenho, na verdade, de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era 1001 utilidades, né? O ano passado nós lembramos aí os 5 séculos da existência desse cara, tá certo? E finalizando mesmo, não tem jeito de continuar, está aí também no seu material a situação urbana, né? Onde fica a cidade, né? Tem cidade que fica perto de Rio, Paris e Manaus, né? São Lourenço também eu posso citar, só que São Lourenço não é só perto de Rio. São Lourenço também nasce muito vinculado a ser entrocamento ferroviário, a estação, né? São Lourenço, Passa Quatro, né? Várias cidades, Soledade de Minas, cidades marítimas, Rio de Janeiro, Santos, Amsterdã, e cidades que ficam entre o litoral e o interior de uma região, que aqui ele citou Campina Grande. Poderíamos citar várias cidades aqui da região nossa também, que ficam entre o litoral, por exemplo, Guaratinguetá fica entre o litoral e o interior, Taubaté, lá no Vale do Paraíba. Pessoal, é uma experiência, né? Espero que vocês tenham aproveitado, né? Agradeço a paciência, a presença de alguns alunos aí. Vou terminar a gravação agora, farei uma outra para acrescentar mais alguns conceitos para vocês, tá? E agradeço, tá?